De céus abertos, o esposo está chegando, rodeado com seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto pra subir, estou pronto pra subir. Este mundo eu deixarei, este mundo eu deixarei. Eu já tenho novo corpo eu já tenho. Posso ver Jerusalém. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado com seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza, ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando. Estou pronto pra subir, estou pronto pra subir. Este mundo eu deixarei, este mundo eu deixarei. Eu já tenho novo corpo eu já tenho. Posso ver Jerusalém. Estou pronto pra subir, estou pronto pra subir. Este mundo eu deixarei, este mundo eu deixarei. Eu já tenho novo corpo eu já tenho. Posso ver Jerusalém. Glória a Deus. Amém. O que se perde pelo ar é folha e pó, não serve pra usar. Vagueia só e você não vive só. Você é um vaso de valor. Você nasceu, tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é um vaso de valor. Glória a Deus. Você precisa acreditar, irmãos. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, nasceu pra governar. Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar. Não desista de orar. Deus é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi fácil, está quebrado, por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o seu estado. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a flor, não fez outra igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Você não é folha, você é alguém no coração de Deus. Glória a
Jesus Cristo. Amém. Incline suas cabeças, vamos cantar Somente Crer e entregar a plataforma ao nosso pastor, qual irá trazer a palavra nesta noite para nós. Creio que estamos satisfeitos de poder ouvir estes hinos maravilhosos, estas canções, qual prepara a mensagem para cada um de nós nesta noite, qual preparou. E agora iremos ouvir a palavra de Deus, que é o prato principal. Oh, com toda reverência, cantamos Somente Crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Amém. Glória a Jesus. Pastor Lúcio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda a honra, toda a glória. Bom, Jovinho, pode ligar aqui esse ventilador. Deus, Ele é um Deus que compreende a nós, compreende a gente sem nenhuma explicação, não é? Não precisa explicar. Amém? Amém. Glória a Deus. E você é especial, o irmão estava cantando. Amém. Você é especial. Glória a Jesus. Por que especial? É tão especial que o Filho de Deus deu a vida por você. Verdade. Então é especial, graças a Deus. Amém? Irmão Lica, irmão Sérgio, né? Chama irmão Lica. Irmão Sérgio estava desaparecido, né? Apareceu hoje, né? Graças a Deus. Amém. Prazer ter o irmão Sérgio aqui. Sempre as portas estão abertas, né? Nós não temos nenhuma discriminação por ninguém. Todos são filhos de Deus. E as portas da casa de Deus estão abertas, né? Para nós congregarmos juntos. Amém. O irmão Raimundo, né? Irmão Raimundo também, filho do irmão Joviniano, aqui conosco também, né? Ouvindo a palavra de Deus. Já foi conosco ali na Vila América e agora está conosco aqui nessa noite. Amém. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. E de manhã eu dei um toque sobre um tema que eu queria falar nessa noite. Eu quero falar sobre uma carta de amor. Amém? Glória a Deus. Uma carta de amor é a Bíblia para nós. A Bíblia é uma carta de amor que Deus tem nos dado, né? E eu quero humilhar com os irmãos aqui na mensagem Jeová Jireh. Mas antes nós vamos ler alguma coisa aqui. Eu quero ler algumas escrituras. Primeiro eu quero ler o Salmo 147. Glória a Deus. Salmo 147, versículo 17 a 20. Vamos ler com reverência a palavra de Deus. Que diz assim: Salmo 147, versículo 17. Quem lança o seu gelo em pedaços? Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação.
e quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Louvai ao Senhor. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai de misericórdia, é com muita alegria que nós lemos Tua palavra. Nós sabemos que o Senhor tem muita coisa boa para nós, e nós estamos felizes, Senhor, em ouvir essas coisas boas. O mundo lá fora está em suas orgias, estamos chegando no período de carnaval, e o Brasil é o país do futebol e do carnaval, mas nós somos a nação santa. Amém. A nação eleita. Glória. Comprados e lavados no sangue de Jesus Cristo, e aqui estamos, meu Deus, para exaltar-te com toda a nossa alma, corpo e espírito. Senhor, pedimos que o Senhor abençoe os irmãos que aqui vieram, que eles possam sair cheios da tua bênção deste culto. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Eu tenho ainda outras escrituras, mas os irmãos fiquem sentados para a gente poder ler, né? Sentados mesmo. O Salmo 105 também diz algo, vocês fiquem sentados. Na verdade não é o Salmo 105, mas o Salmo 119, o versículo do Salmo 103, que diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Amém? Mais doce do que o mel à minha boca. Diz assim no 104: pelo teu mandamento alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Então, somente Davi está dizendo que quão doce é a palavra de Deus ao paladar dele. Amém. Mas nós estávamos falando de manhã sobre os 5 sentidos, que através dos 5 sentidos você não pode ver a Deus, você não pode sentir a Deus, não pode ouvir a Deus. Mas se você quer sentir Deus, ver Deus, ouvir Deus, é só pela fé, que é o 6º sentido. Mas aqui ele diz que as palavras de Deus é doce ao paladar dele, e esse paladar só pode ser o paladar da fé. Amém? Amém. Doce as palavras de Deus no paladar de Davi. Ele diz: pelo teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Alcançamos entendimento através da palavra de Deus. Agora, esse entendimento é que eu quero falar nessa noite. Que o homem se engana, as pessoas se enganam. Você me acredita que eu vi uma pessoa que combate o irmão Branham, que diz que o irmão Branham é falso, procura falsificar o irmão Branham na internet, dizendo: o Branham não tinha estudo, nunca fez seminário, não tinha nenhum curso de teologia, por isso ele era falso. E eu fico pensando como as pessoas têm pouco conhecimento, né? Oséias, o profeta Oséias diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Quando a pessoa pensa que para ser um homem de Deus tem que estudar teologia, tem que ser seminarista, quando na verdade para Deus a teologia é loucura. O estudo da teologia, o seminário é loucura. Aquilo que o homem chama sabedoria, Deus chama de loucura. Nós encontramos, irmãos, uma escritura, eu creio que está, vou procurar para vocês. São João 7, verso 15 e 16. Vocês podem ir para lá. São João, se você tiver a Bíblia, São João 7, versículo 15 e 16. Veja o que diz: os judeus maravilhavam-se dizendo, se maravilhavam de Jesus, da pregação dele:
dizendo, eu estou em São João 7, verso 15. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Aí Jesus respondeu assim no verso 16. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Amém. Eles ficavam encabulados, porque Jesus não tinha nenhum cartão de companheirismo, de nenhuma espécie de seminário, não tinha feito nenhum curso de teologia, mas eles ficavam admirados de ver ele falar, porque os escribas eram estudantes da Bíblia. Os escribas eram homens estudados, e a Bíblia diz que o povo ficava perplexo de ver que Jesus não ensinava como os escribas, mas ensinava com autoridade. Então, se nós queremos se tornar um bispo, um pregador, com palavras próprias estamos acabados, mas temos que subir no púlpito com aquele mesmo pensamento: a doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Amém? Glória a Deus. A Bíblia também diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que tem estragado, o irmão Branham disse: olha, a sabedoria, a civilização, ele falou civilização, é do diabo. Deus nos comparou como ovelhas. O que é uma ovelha? Se você for ver uma ovelha, ela não sabe de nada. Ela precisa de um pastor para guiar ela. E Deus, Jesus, nos comparou: vocês são ovelhas e eu sou o vosso pastor. Foi isso que ele disse. Ele disse: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A ovelha, ela não tem que saber nada, ela apenas segue o bom pastor. Então, quando a ovelha começa a querer aprender, a querer saber, ela cai no pecado. Eva caiu no pecado quando quis saber. Veja que a serpente disse: olha, Deus diz para você não comer daquele fruto, porque ele sabe que no dia que você comer vai ficar conhecendo, sabendo, entendendo, sabedoria, inteligência. E de fato Deus não queria ela inteligente mesmo. Deus queria ela dependendo dele. Deus quer nós dependendo dele. E infelizmente Satanás veio e instituiu os seminários. A pessoa entra lá e sai pregando o que o seminário diz e não o que a Bíblia diz. Então, se o irmão Branham tivesse feito seminário, eu não creria no irmão Branham como profeta, porque eu ia entender que ele estava ensinando os ensinamentos do seminário para nós. Mas me alegra muito quando o irmão Branham diz: as coisas que eu prego não aprendi de homem algum, mas eu recebi na presença daquela luz. Amém. Amém? Glória a Deus. Sempre foi assim a igreja do princípio, a igreja apostólica. Em Atos capítulo 4 você vai encontrar que as pessoas ficaram admiradas da sabedoria de Pedro e de João, sabendo que eles eram homens iletrados. Mas quando falavam, aquela sabedoria descia, não era aprendida de homem, mas algo que vinha de Deus. Jesus disse: quando fores falar, não fale, não pense no que vai falar, porque não abrir de vossa boca, eu falarei em vós. Então está mais do que provado, irmão, que não tem nada a ver com estudo um ministério. Se estudar faz é estragar. Amém? Glória a Deus. O ministério é um chamado. Se Deus te chamou, Ele te chamou e te quer vazio, sem nenhum ensinamento. Temos Moisés,
que era príncipe no Egito. Eu tenho certeza que ele foi criado pela filha de Faraó do palácio. Com certeza ela colocou ele em boas escolas, né? Não é possível. Ele se formou, talvez ela queria que ele fosse um grande general. Olha, meu filho, você talvez não possa ser faraó, porque você não é na verdade filho legítimo do papai, mas você pode ser um grande general, né? Um primeiro-ministro. Quando Ramsés assumiu o poder, você se torna a segunda pessoa dele. Então era um bom cara. Então estudou e tudo mais. Mas chegou a hora do chamado. Quando Deus chamou, Deus levou ele para o deserto e fez ele esquecer tudo que tinha aprendido. E quando disse agora, ele já com 80 anos, Deus deu uma vara torta para ele, tirou dele o anel de formatura, tirou o diploma, ele deixou lá no deserto, não sei por onde, em algum lugar, caiu. E agora tu vais tirar o meu povo do Egito, porque eu te chamei. Mas, Senhor, cadê o meu diploma? Eu não sei nem onde está, não preciso de diploma. Tu precisas desta vara torta na mão e da minha palavra. Amém. Deus esvazia o homem e começa tudo de novo. É um grande engano. Eu fico às vezes rindo. Eu sorri quando eu vejo essas coisas na internet. O irmão Brana não tinha estudo nenhum. O irmão Brana não fez nenhum curso de teologia. Deus o livre. Se tivesse feito isso, eu não queria o irmão Brana como profeta, de jeito nenhum. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, mas nós queremos falar nessa noite sobre uma carta de amor, que é a Bíblia. A Bíblia é uma carta de amor que Deus enviou para sua esposa, para sua noiva. E eu quero falar um pouco sobre isso, por causa que todo mundo também pega nesta carta. Os denominacionais têm esta carta, mas eles pegam nela por pegar, mas ela não foi enviada a eles. Amém? Amém. Então eu estava comparando de manhã. Se o irmão Brando diz, se a minha esposa envia uma carta para mim, e ele diz, Billy, eu estou colocando as crianças na cama. Ele disse, parece que eu já estou vendo a cama, porque eu moro lá. Então eu já sei até a cor dos lençóis, eu sei o quadro que está pendurado na parede do quarto. Então eu vejo mais do que está escrito. Ele, irmão Brando diz, eu vejo no entre linhas. É como lá na minha casa, eu estava dizendo de manhã. Se a minha esposa ligar dizendo, eu estou deitado na lajota, eu sei até a cor. Assim é você também. Se a sua esposa ligar e estou aqui no quintal, parece que você está vendo o quintal, porque você é de lá, você sabe até quantas árvores tem. Você esteve lá. Agora nós estivemos no céu um tempo, você sabia disso? Jó diz isso, lá em Jó. Disse, quando as estrelas da alva alegremente cantavam. Nós podemos procurar isso em Jó, lá no começo da Bíblia, antes, no Velho Testamento, antes do livro de Salmo. Eu creio que é Jó 34, se não me falha a memória, versículo 1. Glória a Deus. Não é Jó 34? Como é, pastor? 37? Isso. 37, versículo 38. 37 é o versículo por volta do 6 ou 7, né? Não. Deixa eu 38. Está aqui. 38, verso 4 em diante. 38, verso 4. Jó 38, verso 4. Veja que diz: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Amém. Então, quando nós lemos a Bíblia, esta carta de amor que Deus mandou para nós, parece que nós estamos vendo.
Quando você vê a Bíblia falando das ruas, né, dos céus, no muro, na cidade santa, nas portas, nas 12 portas, parece que você está vendo, porque você é de lá. Amém? Amém. Mas o teólogo que estudou para poder entender a Bíblia, ele não entende nada, porque a carta não foi enviada para ele. Ele lê, interpreta errado, joga para a sua sabedoria, para o que aprendeu no seminário, vê diferente. Mas os santos que não têm nenhum estudo, a Bíblia diz que até os loucos não errarão o caminho. Se um louco for eleito, ele lê e parece que ele está vendo, porque ele é de lá, e a carta foi enviada a ele. Amém? Então, se a irmã Teresa manda uma carta para o irmão Lauro que diz, para o irmão João, se a irmã Rosalina manda uma carta para o irmão João e diz: o pente está aí dentro, o pente está na penteadeira. Ele sabe até a cor da penteadeira, mas se eu ler, eu não sei nem o que é isso. Eu não sei a cor da penteadeira, eu não sei a cor do pente, mas ele sabe a cor do pente, ele sabe o jeito, o modelo da penteadeira, porque ele é de lá. Amém? Então, irmãos, nós podemos ler mais uma escritura, vocês têm que sentar. Mateus 13, versículo 11. Mateus capítulo 13 e o versículo 11, preste atenção, que diz assim, São Mateus 13, verso 11. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado, preste atenção, ele está falando com os seus eleitos, com os seus chamados. Ele diz: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Qual esse eles? A Caifás, a Anás, a Herodes, a Pilatos. Mas esses homens eram grandes homens. Gamaliel, a Bíblia diz que Gamaliel era um dos maiores estudiosos da época, foi professor de Paulo. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, mas quando encontrou Jesus teve que jogar o diploma fora, porque tudo que aprendeu de Gamaliel não servia para o cristianismo, servia para o fariseísmo. Portanto, a teologia, o seminário serve. Se eu fosse batista, presbiteriano, assembleano ou católico, servia, porque lá ia dizer que Deus é 3 pessoas distintas no seminário, e na igreja que eu fosse pregar também ia dizer que é 3 deuses distintos. Aí dava certo, mas para cá não dá certo, porque se eu aprender que é 3 deuses distintos, quando eu pegar a Bíblia vai dizer: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aí não dá certo, aí é melhor não meter seminário no meio disso. Amém? Porque é algo que talvez você não possa compreender, mas é algo de Deus. Glória a Deus. Bem, ele disse: olha, mas gente, como pode Caifás, só pode ter estudado muito para se tornar sacerdote. Anás, eu não sei qual dos dois, um era sacerdote, outro sumo sacerdote. Mas para chegar a isso, eles só podem ter estudado muito. E Jesus disse: olha, a eles não foi dado este direito de conhecer os segredos do reino do céu. E foi dado para quem? Olha, para ti, Pedro. Mas eu sou pescador, eu não sei nem assinar o nome. Vai lá para Atos 4, você vai ver que eles disseram que Pedro era iletrado. Iletrado. Pois é, Pedro, é para ti. É para ti, Filipe. Então Jesus diz: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas,
porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Agora Mateus 11, versículo 25, diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos. Ocultou essas coisas dos sábios e instruídos? Então ele ocultou isso de Caifás, ele ocultou isso de Anás, ele ocultou isso de Gamaliel, então ele ocultou isso dos seminaristas, ele ocultou isso dos teólogos, ele ocultou isso dos bispos, ele ocultou isso dos grandes sacerdotes e revelou aos pequeninos. Amém. Porque a Bíblia é uma carta de amor que foi enviado à nação eleita, Amém. a um povo chamado para entender. Agora Jesus falando para Nicodemos, ele diz: olha, Nicodemos disse, chegou a ele e disse: que fazer para ter vida eterna? E ele disse: olha, ele disse: quem não nascer de novo nem vê o reino dos céus. E o Mombrana disse que quando ele falou nem ver, nesse sentido, significa não pode entender, não pode compreender. E a Bíblia diz claramente que a pessoa carnal não pode compreender as coisas espirituais, porque lhe parecem loucuras. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que parece loucura, mas é uma coisa espiritual. Falei de manhã. Quando Abraão tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90, Deus disse: tu terás um filho. E ele saiu na rua dizendo: olha, minha esposa vai ter um filho. Agora ela era estéril, não tinha tido filho nem quando era jovem. E agora diz a Bíblia que ela tinha 90 anos de idade e já tinha passado o costume das mulheres. E a Bíblia diz que ela era avançada em dias, e ele também. Algo que era impossível. E Abraão disse: olha, vai ter um filho. E o Mombrana disse que isso não ter acontecido, mas o Mombrana faz uma comparação dizendo: Abraão deve ter saído e foi na loja: eu quero comprar um shortinho aqui, uma bermudinha e uma camisa para o meu bebê que vai nascer. Bebê? Seu Abraão, talvez aquelas moças que atendem lá na roupa, mas seu Abraão, você está brincando com a gente? Eu conheço o senhor, quando eu nasci o senhor já era velho, sua esposa sempre foi estéril e agora ela tem 90 anos. Então parece loucura. Para os grandes estudiosos da época, eles diziam para o outro: velho Abraão é louco. Quando era jovem nunca teve filho, sua esposa era estéril, agora que ela está avançada em dias, e ele também, e ela já passou até os costumes das mulheres, agora ele está dizendo que ela vai ter um filho. Então é porque esses homens estavam na carne e Abraão estava no espírito, e os que estavam na carne não podiam entender o que estava no espírito. Eles não podiam entender a Noé, quando a Bíblia diz que nunca tinha chovido na terra e caía apenas uma neblina que molhava a terra. E Deus disse: Noé, faz uma arca, aí que eu vou mandar água, abre as comportas do céu e vai cair enxurrada d'água aí de cima, ó, e vai morrer todo mundo afogado, só vai escapar quem entrar na arca que tu quiser. E Noé pegou o martelo, os serrotes, pegou a madeira de golfe e começou a pregar e bater, e as pessoas passaram e diziam: o que tu vai fazer, seu Noé? Ora, irmão, a Bíblia diz que ele tinha, parece que ele tinha 500 anos quando começou a fazer a arca. E então, o que você está fazendo? E diz: uma arca, porque Deus disse que vai cair chuva dos céus e vai encher tudo aqui de água, vai morrer todo mundo afogado, só vai escapar quem entrar nessa arca que eu estou fazendo. Que risada não davam as pessoas. Talvez eles procuraram um teólogo, talvez eles
foram lá no seminário e chegaram com um grande teólogo e dizem: olha, você que tem estudado teologia, me diz, é possível cair chuva lá de cima? Eles iam pegar o serviço de ciências e tudo mais, verificar, dizer: não tem condição, isso não pode. Porque Noé estava no espírito e eles estavam na carne. Mesma coisa é hoje. Nós sabemos que Deus diz, Malaquias 4: eis que aquele dia vem ardendo como fogo, e todos os soberbos serão como palhas, e que este mundo não vai ficar nem raiz e nem ramo. Mas adianta falar isso para as pessoas? Eles não acreditam, porque eles estão na carne e nós estamos no espírito. Amém. O homem natural não pode compreender as coisas do espírito, porque lhe parece loucura. Então é incompatível. É uma coisa que não adianta teimar. Se você está em espírito, que a pessoa está na carne, não adianta teimar com ele. Ele só vai entender se ele nascer de novo também e entrar para onde você está. Se ele vir para o lugar que você está, porque você está em espírito. Amém. Amém? Veja bem. Agora Jesus disse, naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Pequenino aqui não quer dizer baixinho, mas pequeninos em entendimento, pequeninos em escolaridade. Amém? Glória a Deus. Então, por que ele tem revelado isto? A Bíblia é uma carta enviada a um povo eleito. Amém. Éfesos capítulo 1, Paulo diz: vocês são predestinados para filho de adoção desde antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já programou esta carta de amor, que é a Bíblia. Vou enviar aos meus, apenas os meus. Somente os meus entenderão. Amém? Amém. Olha, irmão, Jesus diz aqui, irmão, São João, eu creio que é capítulo 8, uma coisa interessante. Preste atenção. São João capítulo 8, versículo 34. Jesus estava debatendo com os judeus. E veja bem isso aqui. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me. Porque a minha palavra, presta atenção, olha só, eles disseram: nós somos descendência de Abraão, certo? E disse, Jesus não teimou com ele. Veja bem, bem sei que vocês são descendência de Abraão, contudo procuram matar-me. Diziam que era filho de Abraão, mas queriam matar a palavra, porque Cristo era a palavra. Queriam destruir aquilo que Abraão falou que viria. Amém? Amém. Então veja bem, agora preste bem o que Jesus diz. Jesus disse: porque a minha palavra não entra em vós. A palavra de Deus não podia entrar naqueles homens. Eles estavam cercados por um muro chamado religião, que não deixava a palavra entrar. Amém? Porque estavam armados até os dentes com sabedoria humana. Isso é o que está acontecendo hoje. Hoje todo mundo já tem. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Já tenho minha religião. Não, eu não estou perguntando se você tem uma religião. Eu quero saber se você quer aceitar Jesus como seu Salvador. Não, eu já tenho minha religião. E aí fica. Nasci nessa e morro nessa. E morre mesmo. E morre sem Deus, porque tudo que ele tem é uma religião. Você vai para a Bíblia, procure que religião os apóstolos frequentavam. O nome da primeira igreja, como era? Atos 11, 26.
Diz que eles chegaram na igreja, chegaram em Antioquia, e de tanto pregar Cristo para as pessoas começaram a chamar eles de cristão. Amém. Eles não eram batista, eles não eram metodista, eles não eram assembleanos, eles eram cristãos. Aleluia. Mas hoje o mundo está cheio de batista, está cheio de católico, está cheio de presbiteriano, está cheio disso, está cheio daquilo. E cristão, onde tem? O que tem é pessoas vivendo a vida errada e dizendo que já tem. Então esse é o tempo pior que se tem para pregar a palavra de Deus. É o tempo mais difícil, porque está cumprindo Apocalipse 3, que diz: tu dizes, rico sou e de nada tenho falta, e não sabes. O pior é isso. Quando a pessoa sabe que está nu, é fácil, mas quando não sabe, é difícil. Porque se sabe que está nu, ele se esconde para ninguém ver a nudez. Mas quando ele não sabe, ele fica no meio da rua nu. Ele não sabe que está nu. Está cego. Cego para não ver sua nudez. Já tenho e já tenho. Aí vai e elege o já tenho de novo. Aí fica com já tenho mais 4 anos. Já tenho. E Jesus disse: olha, Jesus disse para eles: a minha palavra não entra em vós. E disse para os fariseus: não podia entrar. Mas ele disse: mas a vocês, falando com os discípulos, é dado a conhecer. A vocês a minha palavra pode entrar. Amém. A minha carta foi escrita para vocês. Aleluia. Amém? Amém. Isso João escreve no Apocalipse: carta à igreja que está em Éfeso, carta à igreja que está em Esmirna, carta, e ele escreveu uma carta à igreja que está em Laodiceia. Ele escreveu a você. Amém. Uma carta de amor. E quando você lê a Bíblia, você começa a enxergar entre linhas. Então Abraão foi avançado em dias para uma cidade chamada Gerar, que tinha um rei chamado Abimeleque, que era rei dos filisteus. E ela tinha 90 anos e ele tinha 100. E a Bíblia diz que ela já era tão velha que tinha passado o costume das mulheres e que eles eram avançados em dias. Mas eles viajaram cerca de 400 quilômetros para chegar lá. E eles não viajaram de carro porque não tinha. O que foi que aconteceu com esses dois para aguentar esta viagem? Quando chegaram lá, ela tinha 90 anos e eles 100. O rei Abimeleque se apaixonou por ela. Depois de ter tanta moça bonita no seu reino, ele preferiu Sara e perguntou: é tua esposa? Ele disse: não, é minha irmã, com medo de morrer. E ele tomou ela para ser sua esposa. Por que Abimeleque queria uma velha de 90 anos? Isso os teólogos não podem explicar. Mas essa carta de amor foi enviada a nós e nós podemos ver no entrelinhas. Amém. Amém. Que Deus prometeu a Abraão e Sara um filho, e que ela não podia dar à luz esse filho com 90 anos, mas ela tinha 90 anos, mas ela não podia dar à luz um filho com 90 anos porque ela não tinha mais veias para gerar leite, ela não tinha capacidade para isso, e nem Abraão tinha capacidade para isso. Porém, eles foram renovados antes de receber o filho prometido. Foi por isso que viajaram 400 quilômetros. Foi por isso que o rei Abimeleque se apaixonou por ela, porque eles chegaram lá os dois novos outra vez. Mas isso o seminário não pode ensinar, porque esta carta de amor não foi ensinada para o seminário, não foi enviada para o seminário, foi enviada a um povo eleito. Amém. Foi enviada a você. Os demais, para que ela não foi enviada, os teólogos, os ensinadores, a eles leem ela como se fosse um jornal. E até diz, ela se contradiz, porque aqui diz que Sara tinha 90 anos, tinha passado os costumes da mulher e que era avançada em dia. 2 páginas depois diz que o rei Abimeleque se apaixonou por ela. Tá vendo? A Bíblia entra em contradição. Eles não sabem, não foi enviado para eles. Eles preferem dizer que ela está em contradição, mas nós sabemos, Deus renovou eles antes deles viajarem para receber o filho prometido. E
que Deus prometeu de renovar você antes do rapto. Ele prometeu em Tessalonicenses 4,16: nós, os que tivermos vivos, seremos transformados, renovados, receberemos um novo corpo. Você compreende que esta carta de amor foi enviada para você? Antes do arrebatamento, você vai ser renovado, como Sara, antes de receber Isaac, foi renovada. A Bíblia é uma carta de amor enviada a você. Você lê e você compreende, você glorifica a Deus, e o teólogo não entende nada, porque ele vai ler de acordo com o que ele aprendeu de outro homem, e você vai ler de acordo com o que o Espírito Santo te revela. Essa é a diferença. Essa é a razão porque somos contra o seminário. Amém? Veja bem, glória a Deus. Então Jesus disse para os fariseus: olha, a minha palavra não pode entrar em vocês, mas a palavra de Deus pode entrar em vocês aqui. Amém. Amém? Então, vamos aqui. Eles não puderam entender naquele tempo, os teólogos daquela época, Caifás, Anás e todos os escribas daquela época, não puderam compreender, ficaram assustados quando Jesus estava dentro do templo de Salomão. Eles ali acusando: ah, tu não é Messias, nada, tu é isso, tu é impostor. Ele olhou assim para o telhado do templo e disse: olha, agora Salomão tinha gastado 40 anos para fazer aquele templo. O rei Salomão, cheio de dinheiro, o rei mais rico da terra, gastou 40 anos para fazer. Chegou ali Jesus, que não tinha casa para morar, não tinha dinheiro nenhum, um peregrino que andava com 12 apóstolos atrás dele, olhou e disse: olha, se derrubar esse templo, eu reconstruo de novo em 3 dias. Não parece loucura isso? O homem carnal não pode compreender as coisas espirituais. E eles disseram: que loucura tua! Tu disse, Salomão gastou 40 anos para construir isso aqui, com todo o dinheiro que ele tinha. Agora, mais uma heresia, mais uma loucura tua. Tu me diz que se isso aqui for derrubado, reconstrói em 3 dias. Porém, os apóstolos, foi enviado para eles entender, e eles entenderam. E os apóstolos disseram: Jesus não estava falando do templo de Salomão, mas do templo que era o corpo dele, que dizia: se vocês me matarem, eu ressuscito em 3 dias. Os apóstolos compreendiam o que Jesus falava, os apóstolos captavam, mas aquele povo ali não captava, os estudiosos não captavam, mas o Mateus da vida, um Pedro iletrado, captava. Porque Jesus falava aquilo só para eles entender. A carta de amor de Deus foi enviada somente para aqueles que Ele chamou. E Paulo disse: que Ele chamou, Ele também predestinou, também glorificou. Amém? Você tem um chamado, irmãos. Aleluia. Amém. Eles não puderam compreender isso. Não. Eles não puderam entender. Eles não puderam entender quando Jesus um dia, ele já tinha 70 discípulos, e ele olhou para eles e disse: quem não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, não tem vida em si mesmo. Aqueles 70 discípulos, aqueles homens estudiosos, olharam para ele e disseram: é loucura. Ele está querendo dizer que nós temos que ser canibais, comer a carne dele, beber o sangue dele, nós não somos vampiros. Mas os apóstolos entenderam. Amém. A Igreja Católica não entendeu até hoje. Ela está pensando que é a hóstia. Até hoje tem gente que não entendeu isso. E ele está falando da palavra dele. Ele disse: a minha palavra é espírito e vida. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até hoje tem gente pensando que é a hóstia. Eles não compreenderam, porque a Bíblia é uma carta de amor que foi enviada às pessoas que foram chamadas para entendê-la. Amém? Foram embora 70 discípulos. E os discípulos disseram, os apóstolos disseram para ele: Senhor, foi duro esse sermão aí, foi duro, hein? E Jesus virou para eles e disse: vocês não querem ir também? Não, Senhor. Não, porque nós entendemos o que o Senhor quis dizer.
Nós entendemos a carta de amor. Mas Jesus ainda foi mais duro, disse: só tem um de vocês que é o diabo, que era Judas. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, né? Amém. Glória a Deus. Até hoje eles não compreenderam Mateus 28:19. Quando Jesus diz: ide todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até hoje eles mergulham as pessoas nas águas, batizando, repetindo o que Jesus falou: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os apóstolos, quando foram fazer, começaram em Atos 2:38, foi o primeiro passo. Eles fizeram: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. E até hoje as pessoas estão confusas com isso. Não compreende por que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas todas as vezes que os apóstolos batizavam, Atos 2:38, Atos 10:48, Atos 19, verso 1 em diante, Atos 22, verso 16, Atos capítulo 8, versículo 14 em diante, todas as vezes os apóstolos batizavam era assim: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles, teve gente, irmãos, que já disse assim: não, eu acho que eles erraram, eles não obedeceram Jesus, não compreenderam. Não compreenderam. Jesus disse para batizar em nome do Pai. Ele não disse para repetir a palavra, ele disse para procurar o nome do Pai e batizar. O nome do Pai. Ele disse para batizar em nome do Filho. E o nome do Filho não é Filho, o Filho é o que Ele é. O nome do Filho é Jesus. O nome do Pai é Senhor. Isaías 42, verso 8: eu sou o Senhor e este é o meu nome. É para batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não compreenderam até hoje. Todas as religiões da terra estão batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não estão batizando o nome de ninguém, porque estão batizando em títulos. Eu sou pai. Eu sou ou não sou? Sou pai, mas meu nome não é pai. Vocês, só porque eu sou pai, vocês vão me chamar de pai? Não. Eu sou pai, mas eu tenho um nome. Pai é o que Ele é. Deus é Pai, Deus foi Filho, Deus é Espírito Santo hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: o nome dele não é Pai, ele tem um nome. O nome dele não é Filho. Mateus 22, Mateus 1:22. José queria deixar Maria porque ela estava grávida. E o anjo disse: não deixa, porque o que nela está gerado do Espírito Santo, ela terá um filho. O filho é o que ele é. E porá o nome desse filho: o quê? Jesus. Jesus. Olha o nome do filho aí. É para batizar no nome do Pai, é para batizar no nome do Filho. Senhor Jesus Cristo. Amém? Eles não compreenderam até hoje. Mas a Bíblia é uma carta de amor que foi enviada para você. E você lê e compreende essas coisas. Amém. Aleluia. Eles não entenderam até hoje concernente à semente da serpente. Até hoje não compreenderam. Porque Deus disse: de todas as árvores do jardim podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podeis. E ela comeu aquele fruto e jogou a raça humana no pecado. Então eles acreditam que era uma árvore literal que estava lá. Mas a Bíblia mostra que não era uma árvore literal. A Bíblia chama de árvore, mas não era uma árvore. Era Satanás que estava lá. A Bíblia diz em Ezequiel 31 que Satanás era uma árvore que estava no meio do jardim de Deus. Então, como pode ela ter comido o fruto de Satanás? Se ela comeu um fruto de Satanás, que fruto vocês acham que Satanás produz? É simbólica aquela árvore. Não era uma árvore mesmo. Até hoje eles pensam que é uma árvore mesmo. Não compreenderam. Mas a Bíblia é uma carta de amor que foi enviada a você, e você tem compreendido isto. Aquela árvore que estava lá era Satanás. A árvore do conhecimento do bem e do mal era Satanás. E a outra árvore da vida era Jesus. E assim como Satanás, o fruto que ele produz é adultério, o fruto que ele produz é roubo, o fruto que ele produz é crime, o fruto que ele produz é incredulidade. Assim também a árvore da vida, que é Cristo, o fruto que ela produz é bênção, o fruto que ela produz é saúde, o fruto que ela produz é salvação. Amém. Você está comendo da árvore da vida essa noite? Amém. Então você está comendo um fruto, mas não está ninguém com maçã na boca aí. Vocês estão comendo um fruto e não tem nenhuma maçã na boca de você.
isso até hoje, eles pensam que Eva comeu a maçã. Não podem compreender porque a carta de amor não foi enviada para eles. Graças te dou, Pai, porque ocultasse, escondesse essas coisas dos pequeninos e, melhor dizendo, dos sábios entendidos, e revelaste a esses pequeninos. Amém. Amém? Glória a Deus. Então eles não puderam compreender a Bíblia. A Bíblia é um livro selado para as religiões. Tudo que eles sabem é ler e contar história. Olha, uma vez Saulo ia no caminho de Damasco e lá viu uma luz, glória a Deus, aleluia. E essa luz e não sei o que, amém. Termina o culto. Agora chama um grupo teatral para fazer uma apresentação de teatro. Isso. Pronto. Mas tem uma coisa. Essa carta de amor que está aqui, esses mistérios da Bíblia, tem sido revelada a um povo escolhido desde antes da fundação do mundo. Amém. Amém? Oh, aleluia. Vamos ver o que o irmão Branham tem a dizer sobre esta carta de amor, né? Então eu vou ler rápido, é pouca coisa aqui. No parágrafo 67 da mensagem, Jeová Jireh 3. Veja bem o que diz. O irmão Branham diz: ó irmão, a Bíblia é nada mais do que uma carta de amor. Você tem que ler entre linhas, ver o que quer dizer. Deus disse que ele escondeu-se dos olhos dos sábios e prudentes e revelou-se a tais bebês para que aprendessem. Quando eu estou fora em missão, minha esposa escreve-me uma carta e eu amo ela me ama. E ela diz: querido Billy, esta noite eu apenas coloquei as crianças na cama. Aí parece que ele já está vendo a cama, ele sabe até a cor do lençol da cama, porque ele mora lá, amém? E eu tenho trabalhado hoje, eu vejo que ela está lendo, ou melhor, eu estou lendo o que ela está escrevendo. Mas vejam, eu amo tanto ela que posso ler entre linhas. Amém? Eu sei do que ela está falando. Ela não tem que me dizer o que eu sei, porque eu posso ler entre linhas. Agora, cuidado, porque sai um espírito da mensagem aí, com esse negócio de entre linhas, de querer pregar coisas que o profeta não pregou. Aí já está errado. Mas lemos na entrelinha através do profeta, amém? Eu não prego a semente da serpente porque eu inventei, não, porque um profeta nos trouxe isso. Amém? Eu não digo que Abraão foi renovado quando foi a Gerar porque eu inventei, mas porque tivemos um profeta que nos revelou isso. Sem profeta o povo se corrompe, e nós temos um profeta. Agora, quando surge uma outra coisa, então já que é para ler nas entrelinhas, Deus está me dizendo, aí pronto, aí eu pulo da carruagem e estou fora disso, amém? Mas veja, e dessa forma que é com Deus, nós não estamos tentando estudar de um ponto de vista de noticiário, algum ponto de vista teológico, mas apaixonamos-nos por Ele, amém? Vou contar uma história que o pastor Moura contou muitos anos atrás, e eu sempre tenho contado. Uma moça ganhou um livro, ligaram para ela e disse: olha, vou te dar um livro de presente. Ela pegou o livro, olhou, colocou na gaveta da mesa e nunca leu aquele livro. Passou uns 3 anos. Aí ela conheceu um rapaz, ela gostou muito desse rapaz, fez amizade com ele e até passou a namorar com ele. E depois viu que não conseguia viver sem ele, e ele pediu ela em casamento, ela aceitou, e ela viu que era o amor da vida dela. E então um dia ela se sentou na mesa, ela já estava de casamento marcada, apaixonada pelo rapaz, puxou a gaveta da mesa e viu aquele livro que ela tinha ganhado há 3 anos atrás. Ela olhou aquele livro e viu que o nome do autor era o mesmo nome do noivo dela. Disse: ué, ele tinha prestado atenção, o nome desse autor desse livro é o mesmo nome do meu noivo. Aí ela foi, olhou na foto do autor no fim do livro, era o noivo dela. Ué, mas é na foto do meu noivo. Então ligou para ele: olha, eu estou com um livro aqui que tem o teu nome e tem a tua foto. E ele disse: porque há um tempo atrás eu escrevi um livro, eu sou escritor, eu escrevi esse livro, é minha autoria o livro. E pronto. Quando ela descobriu que aquele livro era escrito por uma pessoa que ela amava, ela não tirava mais aquele livro da mão, lendo direto. Aleluia. E é isso que está faltando. As pessoas não lêem a Bíblia porque elas não se apaixonaram ainda pelo escritor da Bíblia. Verdade. Esse que é o problema.
eles pegam a Bíblia e jogam lá, ela fica cheia de telha de aranha. Mas no dia que eles se apaixonassem pelo escritor da Bíblia, que é Cristo, eles não tiravam essa Bíblia da mão. É uma carta de amor. É o livro do Senhor Jesus Cristo. Eu vou para onde eu for com Ele. Para onde eu for eu levo. Não, eu vou fazer só o que esse livro diz. As denominações dizem para fazer tal coisa. Não, eu quero fazer o que esse livro diz, porque é o livro do meu esposo. É o livro de Cristo. Amém? É dessa forma que é com Deus, diz Mombrana. Nós não estamos tentando estudar de um ponto de vista de noticiário, algum ponto de vista teológico, mas apaixonamos-nos por Ele, apaixonamos-nos e realmente o temos em nossos corações. O amor de Deus preenche nosso coração pelo Espírito Santo. Então vá ler a Bíblia, você vai ver isso vindo exatamente entre linhas. Vê, porque sabe o que ele está dizendo. Ele nem chegou a dizer aquilo por uma palavra, você já entende. Tem vezes que eu estou lendo a mensagem do Mombrana, na mensagem do sétimo selo, ele diz assim: o sétimo selo não foi dado a conhecer, mas ele diz que naquele dia vem. Eu já sei, capto logo. Eu já sei o que ele vai dizer. Não foi dado a conhecer, mas diz que quando o sétimo anjo vier, ia ser dado a conhecer, e o sétimo anjo já veio e está revelado. Eu já pego lá na frente, já vejo na entrelinhas. Tem uma parte que o Mombrana diz: o sétimo selo, vocês sabem o que é? É aquela T. Aí ele bota 3 pontinhos. Eu já sei, é a terceira etapa, que é o sétimo selo, que é a abertura da palavra. Amém? Amém. É uma carta de amor. A palavra de Deus é uma carta de amor enviada de Jesus Cristo para a sua noiva querida. Por isso, lá em Apocalipse diz: o Espírito e a esposa dizem a mesma coisa. O Espírito e a esposa diz: vem, diz o livro de Apocalipse. Nós diz a mesma coisa que ele, porque nós estamos conectados com este livro. Amém? Amém? Jesus agradeceu ao Pai porque Ele escondeu aquelas coisas aos olhos dos sábios e prudentes. Agora ninguém mais poderia ler as cartas da minha esposa deste jeito, porque eu amo assim, vê. E esse é o jeito que ela escreve para mim. Esse é o jeito que Deus escreve para você, entre linhas, vê. Então, se eu pegar uma carta que a esposa de certo irmão escreveu para ele, eu leio: Raimundo, o teu sapato está debaixo da penteadeira. Eu não entendo nada, não foi para mim a carta. Eu acho que a penteadeira deve ser branca, não sei que cor é, mas ele, quando lê, já sei qual é a penteadeira. Tá vendo? Porque foi enviado para ele. Assim é a Bíblia, é uma carta de amor de Deus enviada a você. Amém? Aleluia. Vamos encerrar bem aqui. Parágrafo 74. A carta de amor da Bíblia é algo que Deus escreve para nós. Ele está escondido dos olhos dos sábios e prudentes, e Ele revelará isso a tais bebês para que aprendam. Ele esconde, Ele escondeu sua vinda. Ele escondeu Jesus dos fariseus. Os fariseus estavam todos expectativos. Olha, o Filho de Deus vai vir, o Messias. Quando ele vier, Herodes, com certeza ele vai nascer de uma virgem. Com certeza vai ser da tua filha, Herodes. Que ele não vai nascer no meio dos pobres, né? Ele vai nascer da casa do mais rico, que é tu, Herodes. Fica de olho na tua filha. Lá a filha de Herodes começou a ir para a balada. Mas que coisa. Peraí. Mas veja bem o que ele fez. Ele dibrou. Vocês sabem o dibre do Robinho? Pois é, Jesus dibrou os sábios e entendidos. Foi nascer lá numa Mariazinha, lá na manjedoura, dentro de uma gamela. E os sábios e entendidos disseram: olha, não deu para entender nada. Disse que isso aí é o Messias, mas se fosse o Messias teria nascido no palácio. Não, ele dibrou, ele se escondeu dos sábios e entendidos e se revelou aos pequeninos. Amém. Ele escondeu sua vida. E tem uma coisa, ele está escondendo a sua segunda vinda. A segunda vinda vai acontecer e as pessoas não vão perceber.
Ela está acontecendo em segredo já nesse momento. Aleluia. Ele escondeu Jesus dos fariseus, aqueles estudantes das Escrituras, e nós não temos nada como eles hoje. Não importa o quão estudioso eles eram, eles não o reconheceram. Ele estava escondido. A Bíblia diz que ele estava, e vocês sabem que a Bíblia diz que esconderia da mesma maneira aos clérigos desse dia. Veja, Jesus diz: como foi nos tempos de Ló, assim será no dia da vinda do filho de Ló. Como foi nos tempos de Ló? Eles, os anjos, foram só na casa de Ló. O resto de Sodoma nem soube de nada. Jesus diz: ó, como foi nos tempos de Ló. Jesus diz: como foi nos tempos de Noé. Como foi nos tempos de Noé? Ele foi a Noé e desfaz uma arca que ia cair chuva do céu. E o povo não acreditou, porque Deus estava em simplicidade naquele homem, e vai ser do mesmo jeito hoje. Amém? Amém. Veja, e vocês sabem que a Bíblia diz que esconderia da mesma maneira aos clérigos desse dia, teimosos, duros de entendimento, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, obstinados, caluniadores, incontinentes, e que desprezam aqueles que estão certos. Os que estão certos eles criticam, os que estão errados eles... É isso que está acontecendo. Se o som toca ali na praça a noite toda, eles, se o culto passar das 10 horas, chama a polícia. O que é certo eles perseguem, o que é errado eles aplaudem. Esse é o tempo. Você diz: estes são os comunistas? Não, não, não. Tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela. De tais afaste-se. Vê, isto é certo, são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nessas carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, assim por diante. Então, irmãos, isso aqui é uma carta de amor enviada apenas para a noiva de Jesus Cristo. Amém. Ele não enviou isso aqui para a denominação. A denominação já está ocupada com o seminário. Ele enviou isso aqui para a noiva do Deus vivo. Amém? Você pode ficar de pé neste momento? Vamos cantar. Vamos cantar, irmãos. Fico feliz para poder te adorar. Fico feliz em vir pra casa para poder te adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Fico feliz em vir pra casa para poder te adorar.
meu Deus. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça, meu Deus, por este culto, por essa bênção que o Senhor tem nos dado, por esta carta de amor que o Senhor tem enviado ao seu povo. Muito obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Nós queremos continuar crendo, lendo e agindo como a Bíblia diz. Pois a Bíblia, Pai, é o mapa para o viajante. A Bíblia é a arma do cristão. Se nós, como disse o irmão Brana, tivéssemos 10.000 vidas, nós daríamos 10.000 vidas por esta Bíblia, porque é a única coisa que não tem falhado. Todos os sistemas têm falhado, todos os livros dos homens têm falhado, mas a tua palavra não passa, continua a mesma, ontem, hoje e para sempre. Abençoa os teus filhos, meu Deus, que eles possam sair daqui abençoados. Cura toda enfermidade, liberta toda opressão e abençoa os teus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo é nossa oração. Amém, amém. Que Deus